Hoje vamos falar de CDB. Mas por que toda vez que eu falo de renda fixa, eu falo de Tesouro Direto? O assunto hoje é CDB, mas eu vou falar de Tesouro Direto. E o porquê isso? Veja bem, eu sempre falo para você que quer investir que primeiro você tem que ser um poupador, certo? Aprender a economizar, pagar as suas contas em dias, ou seja, guardar um dinheiro todos os meses, aquele dinheiro que não vai te fazer falta. O segundo passo é você se habituar a não precisar daquele dinheiro e fazer uma reserva de emergência. Mesmo assim, se habituando a não usar aquele dinheiro, você tem que fazer uma reserva de emergência no Tesouro Selic. Olha eu falando de novo, Tesouro Selic. Mas a aula hoje não é CDB? Sim, veja bem. Mais que isso, eu digo para você, quando você vai escolher um investimento, você tem que saber a respeito do ciclo econômico. Quanto está a taxa Selic, seria a taxa de juro, e quanto está a inflação. E quando falamos de renda fixa, não há o que se negar. O Tesouro Direto tem os investimentos mais seguros que existem no nosso país. E todos os outros investimentos, tanto de renda fixa quanto renda variável, se baseiam no ciclo econômico, ou seja, na taxa Selic e na inflação, no IPCA. Os outros investimentos de renda fixa se baseiam mais ainda no próprio Tesouro Direto, porque para ele oferecer um investimento de renda fixa que seja menos seguro, esse investimento tem que ser mais atrativo. Só que não existe almoço grátis, ninguém quer te dar dinheiro de graça, ninguém quer te dar dinheiro fácil. Então, existem vários parâmetros que eles seguem para que eles não percam tanto dinheiro assim. Não é verdade? Veja bem, se o governo está te emprestando dinheiro, quer dizer, você está emprestando dinheiro para o governo, e o governo está te pagando uma taxa X que seja 10. Bom, o título do governo é seguro. Então, eu, banco, se eu quiser pegar emprestado com você, eu vou ter que te pagar uma taxa X que seja 11, 12. Por esse motivo, sim, que a gente tem que olhar para o Tesouro Direto. Mas a aula hoje é CDB. Nossa, toda vez que vai falar de CDB, vai falar de Tesouro Direto? Sim, investidor iniciante. Se você pôs na cabeça que vai investir em um CDB porque alguém disse, porque tem um amigo que faz, porque o vizinho falou que fazia, você também tem que saber a respeito de Tesouro Direto. Porque queira sim ou queira não, todos os investimentos de renda fixas vão se basear no Tesouro Direto. Um banco, quando ele vai estabelecer um CDB, ele vai olhar para o Tesouro Direto. Ele vai querer saber se o IPCA dele está mais atrativo que o IPCA do governo. Ele vai querer saber se o produto de renda fixa dele, pré-fixado, está mais atrativo do que o do governo. Então, quando o investidor ele for pensar em investir, ele tem primeiro que saber a respeito do ciclo econômico, taxa de juros e inflação. Depois disso, quando ele for lá na plataforma da corretora, ele vai ver lá, nossa, um CDI maravilhoso, pagando 110%. Com certeza, o CDI ele rende muito mais do que a Selic. Por quê? Se ele é a mesma coisa que a Selic Over, quando ele paga 110%, ele está pagando 10% a mais que a Selic Over. Então, se eu preciso investir no CDB porque já está decidido, eu vou lá olhar para o Tesouro Direto. Se eu vou investir num CDI, e eu sei que o CDI é a mesma coisa que a Selic Over. Então, se um Tesouro Selic está pagando lá, vamos dizer, quanto está a Selic hoje, em 2025? 14,25. Sabemos que ela é 0,1% abaixo. Então, ela vai estar 14,15. Nossa, que grande coisa. Mas esse 0,1 faz diferença. Então, você sabe que o CDI é a mesma coisa que a Selic. Só que o CDI que você está escolhendo, ele vai pagar 110%. Olha que maravilha! A contar pela segurança, nós sabemos que o do governo é mais seguro. Porém, o CDB ele é garantido, sim, pelo FGC. E avaliando esse banco, eu vi que esse banco é seguro. Então, investir no CDB desse banco é seguro. Se você está gostando desse vídeo,
curte, compartilha, deixa o seu comentário para que a gente possa levar essas informações para outros investidores. Veja bem, eu tive a mesma dificuldade que todos vocês têm. Vocês vão assistir inúmeros vídeos, vão aprender um monte de coisa que, se for passar uma prova para vocês, vocês vão passar. Porque vão te passar situações técnicas. E você precisa saber o que é de verdade. Ah, se você quiser que eu faça um vídeo lá para você, gravando a tela do computador, como é que eu entro na plataforma da corretora? Você está vendo o CDB que está sendo... Não precisa, é só eu dizer para você, vai lá no Tesouro Direto, vai lá, www.tesouro direto. Pronto, acabou. Ah, se você quer ir lá na corretora, você tem a corretora Rico? Entra na plataforma da Rico. A sua corretora é a XP? Entra lá na XP. Apesar que é o mesmo grupo e tal, são escritórios diferentes. Mas ainda assim... Isso, para mim, é bobagem. Por quê? Porque eu passei por isso. Existem vários vídeos, você vai perder tempo assistindo e não vai aprender o que tem que aprender. Então, primeiro passo, você sabe que o CDI é a mesma coisa que a Selic Over. Então, se um tesouro direto está lá com a Selic a X, o CDI eles têm que estar com XY. Ou seja, o X dele, o valor dele tem que estar mais alto. Quando você vai investir em um IPCA ou num pré-fixado, o objetivo maior sempre vai ser fazer uma marcação a mercado. É lógico que você pode sim investir naquele título para que você leve a vencimento e tanto faz o preço que ele vai estar ou que ele vai marcar, certo? Só que veja bem, quando você investir em um pré-fixado, você estará fixando uma taxa. Se esse juro começar a subir, ou seja, outros títulos começarem a oferecerem títulos melhores porque a taxa de juros está subindo, quer dizer que a inflação também está subindo. Então aquele valor que você garantiu, oba, vou receber 15% ao ano, dá mais do que 1% ao mês. Só que se a taxa de juros está subindo, quer dizer que a inflação também está alta, porque a taxa de juros sobe para controlar a inflação. Ao final do seu investimento, depois de pagar taxas e pagar o imposto de renda, aquilo que te sobrou, você ainda tem que descontar do acumulado da inflação. Olha aí, o pré-fixado não te protegeu da inflação. Você recebeu um bom dinheiro, mas aquele dinheiro foi corroído pela inflação. Então, aí você tem que ver se o que você recebeu valeu de verdade a pena. Ah, mas para isso, então, é melhor eu investir em um IPCA. Porque aquele juro fixo que tem no IPCA+, eu vou ganhar acima da inflação. Então, se a inflação subir, maravilha. Só que no IPCA, você perde na hora de pagar o imposto. Porque por mais que suba a inflação e que você receba aquela taxa de juro que é fixa, mesmo que se aumentar, vai aumentar outras taxas de juros do mercado. E você vai ficar numa rentabilidade negativa. Mas tudo bem, eu garanti aquela taxa de juro e ela é acima da inflação. Porém, na hora que você for pagar o imposto de renda, o ganho que você teve com a inflação, que é o 0 a 0, que é o pagamento, é a recomposição da inflação, ele corroerá aquele lucro que você teve naquele pré-fixado, que é acima da inflação. Olha que maravilha. Então quer dizer que tudo é uma armadilha? Todos os investimentos têm uma armadilha? Sim. Todos os investimentos têm uma armadilha. Eu passei por isso. Eu fiz vários investimentos e aquilo que eu achava que eu ia ganhar, no final, não era aquilo que eu previ. Então, quando alguém te fala assim, quanto você ganharia com R$1.000 num IPCA? Pessoal, esses investimentos são pós-fixados. Você pode sim fazer essa simulação para sonhar. Você já sabe que para escolher um CDB você vai ter que olhar para o Tesouro Direto. E você sabe também que o CDI é a mesma coisa que o Selic, só que o CDI ele varia em percentual. Ele pode pagar mais do que o Selic. Então, se o Selic, lá, o Tesouro Selic, eu utilizo para fazer uma reserva de emergência, então quer dizer que eu posso utilizar o CDI para fazer uma reserva de emergência? Você pode também, mas não é aconselhável. O porquê? Porque o Selic ele serve para reserva de emergência porque ele tem liquidez diária, certo? Agora, para você simplesmente se proteger de uma variação de mercado, porque ele não tem aquela taxa pré-fixada e ele sofre menos variação,
sim, você pode investir no CDI. O CDI é o queridinho do mercado. Agora, falando de CDB, se ele for pré-fixado ou IPCA, você precisa utilizar aquela dica que eu já dei em outros vídeos, que é tanto o pré-fixado quanto o IPCA, eles são indicados para ser investido quando as taxas de juros ou inflação tiverem expectativas de queda. Vou falar de novo. Tanto o pré-fixado quanto o IPCA são indicados para investir quando tiver uma previsão de queda na taxa de juro ou de inflação. Nossa, mas se eu ganho com o IPCA com a inflação subindo, não é melhor eu comprar o IPCA quando a inflação estiver subindo? Não, filho. Se você fizer isso, você vai perder na hora de pagar o imposto de renda. Então, veja bem, se você compra quando a taxa estiver caindo, aquela taxa fixa é fixa, certo? A inflação vai estar caindo, você vai ganhar menos, mas não vai deixar de ganhar, vai ganhar menos. Ou seja, você vai estar ganhando a recomposição da inflação que vai estar caindo. Então, você vai estar garantindo que aquela taxa fixa que você teve, ela vai se manter. Por quê? A cada vez que a inflação vai caindo, lá no final, o seu imposto de renda vai ser cobrado menos, porque, teoricamente, você ganhou menos. Mas de nada adianta você ganhar mais com o IPCA, porque se a inflação está subindo, no final de tudo não adianta você ter milhões. Já no caso do pré-fixado, se você comprar um pré-fixado, mas eu vou garantir a minha taxa, mesmo que ele suba 15%, já está bom para mim, porque dá mais de 1% ao ano. Veja bem, e se a taxa de juros continuar subindo? Além de você entrar na rentabilidade negativa, porque vão existir títulos que estarão pagando uma rentabilidade maior do que a sua. Então você estará numa rentabilidade negativa. Se você pensar em resgatar antes do tempo, apesar que com o CDB é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim, se você pensar em resgatar antes do tempo, você vai tomar prejuízo, porque o seu título vai estar desvalorizado. Aí, se as taxas de juros continuarem subindo e você está lá, fixo a 15%, quer dizer o quê? Que se a taxa de juros subiu, quer dizer que a inflação também está subindo. Além de perder na inflação, certo? Você ainda estará travado. Bom, talvez eu tenha entrado muito no assunto. O meu objetivo é fazer esses assuntos explicados, não para fazer mais vídeos, mas para que vocês vão pegando o assunto gradativamente. Então veja bem, nós temos que entender o ciclo econômico, taxa de juros e inflação. Nós vamos lá no Boletim Focus, lá no Banco Central, para saber a expectativa do futuro. Bom, o Boletim Focus nem sempre ele acerta, mas ele já é o sentimento do mercado. Aí a gente acompanha pela política, que a inflação está retroagindo ou que a inflação está estagnada e que existe uma perspectiva do Copom aumentar ou diminuir a taxa de juros. Só que quando sai lá a reunião do Copom, depois de 3 ou 4 dias, sai a ata da reunião, que ele diz o porquê que ele aumentou, porquê que ele baixou a taxa de juros. E aí lá ele diz certo ponto isso ou certo ponto aquilo. Quantas pessoas, quantos dirigentes do Copom decidiram pela alta ou pela baixa? Qual é a previsão que eles estimam? Então, diante disso, você consegue ter o seu entendimento. Você vai conseguir, de primeira vez, entender aquilo tudo? Não. Você precisa acompanhar, você precisa investir. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Até a próxima.